na nossa aula de arte de hoje, nós iremos ver o conteúdo fontes sonoras e instrumentos musicais. Como vimos até aqui, a música é diversa e pode ser composta de sons e silêncios, que podem ser produzidos por instrumentos tradicionais, por instrumentos feitos com materiais reutilizados com diferentes objetos e até com os sons do próprio corpo. Assim, podemos dizer que as fontes sonoras são muitas e podem ser usadas para fazer música. Se pensarmos a paisagem sonora do mundo como uma grande composição musical, tudo o que existe no nosso planeta pode se tornar uma fonte sonora. Porém, nas diferentes culturas, os seres humanos sempre tiveram preferência por alguns sons, aqueles que agradam aos ouvidos e que acabam sendo objeto de repetições. Nas práticas musicais da cultura europeia ou influenciadas por ela, esses sons foram sendo moldados, principalmente por meio de instrumentos musicais que se tornaram amplamente difundidos pelo mundo, de modo que hoje, de um ponto de vista ocidental, podem ser chamados de convencionais. A partir do século XX, alguns músicos passaram a pesquisar novos instrumentos musicais e novas formas de produzir música. No caso do grupo Vida Seca, que nós já estudamos, eles o fazem de duas maneiras diferentes. Primeiro, quando atribuem novos significados a objetos encontrados no lixo, quando eles fazem essa reciclagem, usando-os como materiais sonoros. E segundo, quando constroem instrumentos musicais originais do lixo. No Brasil, o músico e compositor Walter Smitke foi o primeiro na pesquisa de novos instrumentos musicais, tendo influenciado muitos outros artistas contemporâneos seus ou artistas que surgiram mais tarde. A criatividade dele, ao dar forma a instrumentos musicais, levou a conquistar um prêmio de pesquisa na primeira Bienal Nacional de Artes Plásticas, que aconteceu em Salvador, em 1966, e ficaria conhecida como Bienal da Bahia, tendo ampla repercussão em todo o país. Melodia, textura e música. Podemos considerar qualquer objeto que produz som como uma fonte sonora. Isso nós também já vimos, gente? Até ao bater palmas, até usando o nosso próprio corpo para fazer qualquer que seja um som, já estamos emitindo uma fonte sonora. Isso quer dizer que com eles podemos fazer música. Por exemplo, se você bater com a sua caneta na mesa, essa ação vai produzir um ruído, que pode ou não ser considerado dentro de um contexto musical uma nota musical. Agora, você deve estar se perguntando como o fato de batucar na mesa pode virar uma música. Como nós já estudamos, para que a música aconteça, depende da organização dos sons e silêncios no tempo. Essa organização, ela se dá através da manipulação dos parâmetros sonoros, que são timbre, duração, altura e intensidade. No entanto, existem diversos elementos estruturantes da linguagem musical que são utilizados por compositores para se fazer música, que é a melodia e a textura. Continuando com o exemplo da caneta na mesa, você pode produzir uma nota musical. Pois quando escolhemos o momento que elas acontecem na música, a duração das notas, nós também podemos determinar a altura delas, caso o instrumento seja capaz de reproduzir alturas definidas. Ao realizarmos toda essa organização, nós estamos criando uma melodia. A melodia é, na maior parte dos casos, um dos primeiros elementos que identificamos ao ouvir uma música. É por isso que, como a gente comentou na aula passada, que às vezes fica aquele som, aquela música na cabeça da gente, que a gente se pega cantando, às vezes nem gosta da letra, nem gosta do ritmo, mas aquela melodia fica na cabeça da gente, que é aquela notazinha musical que vai conquistando assim a mente da gente. Do mesmo modo que podemos criar músicas, organizando sons em função do tempo, ou seja, colocando-os um após o outro, existe a possibilidade de se sobrepor sons de maneira que eles soem simultaneamente. Aí, quando você faz isso, essa soma de sons,
Funciona como se as músicas fossem compostas de muitas camadas e pode se dar de diversas maneiras, sugerindo diferentes escutas a quem ouve. Existem 3 tipos básicos de texturas musicais, que é a monofonia, a polifonia e a homofonia. Agora vocês vão ver um especialista na área de música explicando para vocês o que são essas 3 tipos básicos de texturas musicais.